pessoas, sabe? Quando você tiver uma guerra, se você me convidar, me convide preparado, porque eu entro na briga por você, eu compro a sua briga e vou com você até o fim, até Deus dar a vitória. Talvez não no tempo, no nosso tempo, mas no tempo dele, ele vai nos moldando, ele vai nos curando, ele vai transformando a nossa vida. Estou muito feliz por você, viu, Silvana? Pela sua família, pelo seu esposo, está te acompanhando, que eu fico maravilhado de ver. E ele fica ligado, ele fica, né, ele presta atenção em tudo que a gente fala. É Deus, né, como os mais antigos diriam, é Deus nesse negócio, é Deus purinho. Glória a Deus, estou maravilhado com isso, com o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Encontramos Romanos, capítulo 8. Aí estou vendo Silvânia, pastora Alcione, Thaisa. Temos mais Claudineia, 11 Ana pessoas. Paula, Adriana Santiago, a Iris, irmã Flaviane, Josilene, a Miudinha lá de Pernambuco, Eita a glória! Silvana, a Thaisa e a Viviane. Estamos aí. E o Dave e o Wayne também tá aí. Ô, glória! Deus é lindo demais. Somos 12 já? Somos Já 17. somos 12? 17, então 17 tá anos. bom. Sem Glória a contar os Deus. agregados. Sem os agregados, né? Eu tô Aqui agregado, hein? Ah, o pastor Val tá ali, agregado ali. pois Tem é. mais pessoas ouvindo. Eita glória. Viviane, eita glória. Isso É é bom demais. Romanos Romanos 8. 8. Aí Jesus falou que onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. Então quer dizer que somos muito mais do que isso e com certeza Jesus está se agradando de nós. Diaconisa Flaviane apareceu aqui, né? Parece que teve uma queda na internet, voltou, está também aí. Maravilha, glória a Deus. Então vamos estudar Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz assim, o título, né, do texto é As Primícias do Espírito, Esperança, Intercessão e Eleição. Isso tem a ver com o que vamos estudar depois da nossa célula, do nosso culto aqui online abençoado. Então, aqui o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém espera, o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Agora, ainda no capítulo 8, no versículo 14, a palavra está dizendo assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos orar. Papai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, quero te render graças, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado, Pai, a graça da sua bondade infinita, sua misericórdia, e a esperança, papai, da salvação em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Estamos aqui porque cremos.
Estamos aqui, papai, porque temos fé e por isso bendizemos, exaltamos e glorificamos o seu nome. Não somos nada, somos pó e cinza. Pai, mas a sua grandeza, Pai, a sua bondade, a sua magnificência, papai, as maravilhas do Senhor têm movido as nossas vidas. Então, papai, fica conosco nesta noite, nos ilumina, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, revela-nos, ó Pai, através da tua palavra, o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Desde já te agradecemos, porque tu és bom. Desde já te bendizemos, porque o Senhor é Deus. Papai, obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos, em distâncias separadas, mas no poder do teu Espírito, estamos em unidade, estamos em unanimidade e vamos, papai, em uma só voz, glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. E obrigado por esta oportunidade. Obrigado por nos curar, obrigado por nos libertar, obrigado por nos direcionar, nos instruir na sabedoria da sua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo seja o nosso ajudador e que todos nós sejamos agraciados nessa noite, para que nós possamos cada dia mais crescer em graça, em conhecimento e em temor diante do Senhor. Te agradecemos, papai. Amém. Glória a Deus. Vamos falar então das primícias. Falar de primícia é coisa boa, né? Porque primícia é novidade. O renovo, primícia é a força de tudo que vem do princípio, as primeiras coisas, a bondade de Deus, a dádiva de Deus. Tudo isso significa que se recebemos, porque Ele achou graça em nós. Se recebemos, é porque Ele entende que somos, talvez, não por nós mesmos, mas Ele acha que tem jeito para nós. Ele acha que, sabe, pensa bem que coisa difícil seria, digamos que eu tivesse o poder, ou qualquer um de nós tivéssemos o poder de apontar, às vezes, a dificuldade de alguém. E já pensou se a gente pudesse andar com o dedo e riste para apontar alguém, acusar alguém e declarar uma sentença para alguém, acusar e condenar e executar essa sentença? Nós já teremos arruinado a vida de muita gente ou decretado a morte de muita gente. Mas o nosso Deus não é assim. Então a palavra dele disse que a bondade dele, a benignidade dele, a misericórdia dele dura para sempre. Nós só precisamos entender uma coisa: ele é um pai bondoso, um pai amoroso, mas é um pai rígido. É um pai que estabelece princípios. Espera que os seus filhos cumpram os princípios estabelecidos por ele, para merecer a graça dele e o favor dele. E quando a palavra fala aqui das primícias do Espírito, significa que primícia é novidade, né? É aquilo que talvez venha sobre a minha vida, eu não mereça. Mas ele achou graça. Só que também, hoje, alguém pode dizer assim, mas quem sou eu? Sou um pecador, sou falho, cometi delitos, sou indigno do perdão, ou eu não mereço o perdão. Nós mesmos podemos pensar isso de nós, talvez, diante de alguns delitos ou algumas práticas de outrora. Mas o apóstolo Paulo deixou para nós escrito, segundo aos Coríntios 5,17, que assim é, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, já ficou tudo para trás. E eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Aí nós vamos entrar com
com Mateus, capítulo 6, quando quando a gente adoece? Sabia que a gente adoece quando nós mesmos fazemos o nosso julgamento diante de alguma prática, diante de algum ato, algum gesto ou alguma palavra que nós proferimos? Às vezes nós mesmos nos achamos indignos de merecer ou de receber o perdão da parte de Deus. E aí dá aquela sensação que a gente está muito mal, sabe? Dá aquela depressão. E quem não dá? E quem não passa por esses momentos? Nós vamos ver que um homem como Elias, que fez descer fogo do céu, matou os profetas de Baal, homem que confrontou e enfrentou Jezabel e fazia acontecer. Elias, né? Ele fez milagres extraordinários, foram 7 milagres que ciência e medicina nunca vai conseguir provar que são feitos de Deus, nunca vai conseguir provar. Isso é para confrontar mesmo, para confundir a cabeça do homem. Agora imagine, depois de tudo que ele fez, ele foi numa caverna. E lá ele desejou morrer, desejou a morte, irmãos. Isso acontece conosco. Isso acontece. Ele falou, não tem jeito, eu já fiz tudo, acho que agora só sobrou eu. Só eu agora e o negócio não está bom. Mas a palavra de Deus diz o quê? Deus tinha reservado, protegido e guardado, né, mais 400 profetas que estaria auxiliando ele, ajudando ele, porque ele era um escolhido. E agora ele entra para a caverna e deseja a morte, deseja morrer e etc. Ninguém está livre disso. Por quê, irmãos? Eu disse aqui no início que todos os dias saem decretos malignos do inferno contra as nossas vidas, principalmente quando nós temos disposição. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, em primeiro lugar, né, para ficar aqui 1 hora, talvez, diante da tela do telefone e do computador, não é brincadeira. Com tanto entretenimento que nós temos hoje aí, que as redes sociais oferecem, a televisão oferece e tal. E aí, olha só, diante de tudo isso, a gente tira um tempo nós tiramos um tempo para estarmos aqui. Então, essa ação oriunda do inferno por parte do nosso adversário, ela vem. Mas contra quem? Não vai vir contra aquele que já está fadado ao inferno. Não vai vir contra aquele que já está condenado à perdição eterna, não. O nosso adversário, ele quer cirandar, é conosco. Pensa bem, Pedro, irmãos, eu fico pensando assim, Pedro que andou lado a lado com Jesus, pensa bem, o apóstolo Pedro, né? Quando Pedro fala alguma coisa para Jesus, olha, Senhor, eu estou firme, deixa vir o que vier e etc e tal. E ali, Jesus fala assim, Pedro, essa noite o diabo vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que ele tivesse misericórdia de vós. Então, se Pedro, imagine, gente, Pedro lado a lado com Jesus, caminhando lado a lado, aprendendo com Jesus, vendo Jesus expelir demônios e etc. E Pedro teve essa variação. Então, Elias, quando ele vai para a caverna e deseja a morte, aí Deus fala assim, não, não é o seu fim. A palavra diz que quando ele foi lá para Querite, os corvos levavam, ele bebia água do riacho, os corvos levavam pão e carne. Pensa bem, irmãos, pensa bem se Deus, né, como eu tive lá em Israel, os urubus de lá, né, que é chamado de corvo, não é igual os daqui. Ele tem um formato assim, eu não sei se alguém conhece um pássaro que chama mutum, ele é do corpo, ele é pouco mais do que, ele é muito bonito. Ele tem assim, ele é pouco mais encorpado do que um pombo. Mas quem já assistiu filmes de Jesus, filmes hebraicos, etc e tal, e vê,
né, o som que eles fazem, que é estremecedor, arrepiador. Eles gritam mais ou menos assim, ó, uá, uá. Então, é assustador o grito dele, dá arrepio. Mas aí, o que que acontece? Os corvos, de manhã, porque eles se alimentam de carne em estado de putrefação ou de decomposição, mas a palavra diz o quê? Quando ele bebia água do riacho chamado Querite, de dia, os corvos levavam pão e carne para ele, e ele bebia água do riacho. Porém, o riacho secou, teve uma seca, o riacho secou. Então, ele teve que bater em retirada. Ele teve que sair daquele lugar, mas quando ele entrou numa depressão, que o anjo foi lá, Deus enviou o anjo lá, o anjo levou para ele o quê? Pão e água. E o que que o anjo falou? Levanta-te. Esta é uma palavra que nos fortalece, nos conforta, nos direciona, nos impulsiona e mostra que nós devemos prosseguirmos na nossa jornada. Por quê? O anjo falou, levanta-te em primeiro lugar. Ninguém come e bebe nada deitado. Se comer, está correndo o risco de engasgar. E quem está prostrado, sob um comando de Deus. E ele falou, levanta-te. Ele se levanta e come e bebe, porque é longa a tua jornada. Ou seja, aquele pão e aquela água, com a força daquela comida e daquela bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. Nós vamos ver que esse pão e essa água é representação, não é? Jesus mais tarde falaria sobre isso, né, sobre o sangue, e representando o vinho, o suco da videira, representando o sangue, e o pão representando o corpo, a água, a vida. Então, quer dizer, se ele estava morto espiritualmente, não é? E se ele estava, né, passando por, talvez, vamos dizer assim, naquele momento ele estava, porque havia escassez. Ele precisava de quê? De nutrientes, de ser supridas as suas necessidades. Porém, não só as físicas, mas espirituais. Porque quem levou comida para ele lá não foi homem. Então, o que ele levou ali, o que ele recebeu ali, era agora proveniente de Deus, porque foi um ser celestial que levou esta alimentação, este suprimento para ele. Mas a palavra diz aqui, olha, porque por mim tenho por certo, capítulo 8, versículo 18, porque as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pronto. Aflições nós vamos passar. Isso aí é fato. Por quê, irmãos? Se Deus quisesse chamar um qualquer lá, ele chamaria. Se Deus quisesse chamar um doutor, vocês pensam que eu teria a oportunidade de estar aqui? É claro que não. Olha só, Deus é tão maravilhoso que ele consegue colocar, encaixar cada um no seu devido lugar e usar a todos de igual modo, sem ferir princípios, a ética. O que é isso? Promovendo o quê? A comunhão, a união, a junção, ao estarmos juntos. E a palavra diz o quê? Só que as aflições passaremos, porque é a prova ou a forma de sermos forjados no fogo, adquirindo resistência. É através da resiliência, é através da persistência que nós vamos sermos forjados em todos os contextos, seja no nosso caráter, seja, digamos, no âmbito espiritual, ministerial, e a forma que Deus quer que nós estejamos preparados para sermos usados por Ele. O apóstolo Paulo diz algo assim, olha, eu sei
ter muito, mas sei padecer dificuldade. Eu sei ter abundância, eu sei ter escassez. Eu sei estar fraco e sei estar forte. Mas há um contraste nisso aí. Porque quando nós estamos fortes em nós mesmos, nós estamos fracos espirituais diante de Deus. Por quê? Quando nós estamos na nossa fraqueza, no nosso momento de fraqueza, sabe? Quando a gente pensa que não tem mais recurso para nada, nós não podemos fazer mais nada. Terça-feira, eu falei no culto lá na igreja. Hoje nós chegamos aqui, glória a Deus. Nós viemos aqui para adorar. Hoje é culto de oração, hoje é culto de libertação, hoje é culto de quebra de maldições, de cadeias malignas. Pronto, chegamos aqui. Houve muita coisa para nos desanimar, para nos tentar parar, para nos impedir, para nós pensarmos assim, hoje eu não vou, quinta eu vou, semana que vem eu vou, e etc e tal. Mas hoje poderia ser o dia que o anjo viria trazer a nossa bênção. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é o seguinte: as aflições pela qual todos nós passaremos, temos passado ou vamos passar, é para que a glória de Deus, olha só, aqui ele está dizendo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quem não vai passar por aflição? Quem não vai se ver numa situação aparentemente insolúvel? Sabe, uma situação de dificuldade. Isso vem para todos, em tempo oportuno. Então, a palavra do Senhor diz aqui, ó, olha só para vocês verem, eu vou voltar um pouquinho na Bíblia aqui, Eclesiastes capítulo 3, a palavra diz assim, olha só, o título do capítulo, eu vou voltar aqui, se você quiser voltar para me acompanhar, pode, depois de Salmos, a palavra diz assim, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eu prego muito esta palavra quando vou ministrar em velório para a glória de Deus. Tem muito tempo que eu não faço isso, porque todas as vezes que eu prego, hoje eu tenho procurado falar isso. Você tem promessa de Deus? Alguém tem promessa de Deus? Quem não tem, levanta a mão. Os que têm, eu pergunto, quem tem, levanta. Agora, quem não tem? E eu falo, porque se você não tiver, eu vou fazer uma. Eu vou entregar uma promessa da parte de Deus para sua vida. Sabe por quê? Para você se tornar um ser imortal. Por que isso? Porque quem tem promessa não morre. Quem tem promessa de Deus não morre, irmãos. E quem tem promessa e toma posse, não. Eu aguardo ver o cumprimento dela. Quem toma posse pela fé. E, agora, tem promessa que nós talvez não precisamos dela para ontem. Mas tem promessa que nós podemos esperar. E a promessa que nós podemos esperar, e se foi Deus mesmo que fez, às vezes, se podemos esperar, vamos ver se tomara que ela demore a chegar, porque eu tenho certeza que ela vem com recompensa, eu vou viver muito, vou ter saúde para desfrutar daquilo que Deus prometeu que faria na minha vida. E Deus promete que nenhum dos seus vai se perder. Deus promete que nenhum dos seus, né, vai provar o engano do inferno, se você tem promessa que há de se cumprir na sua vida. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vou contar para vocês aqui um testemunho. Certa vez, a minha avó, ela se converteu em 1972, na Igreja Deus é Amor, aqui do bairro Cabana, em Belo Horizonte. E de lá ela passou a orar pela família, inclusive por mim, porque ela gostava muito de mim. E sabe o que aconteceu? Ela orou, e a gente, naqueles tempos, muito jovem, criança, inclusive os meus tios, alguns iam
outros debochavam. E meus tios, olha só, gente, quando Deus tem um chamado na nossa vida, quanto maior o poder de Deus, preste atenção nisso, que vai emanar da nossa vida, maior também será esta ação se o inimigo se apossar da nossa vida. Por que que eu quero dizer isso? Sabe por que os macumbeiros têm mais vantagem? Os ex-macumbeiros. Porque macumbeiro, né, como eu disse, a pessoa que serviu, as entidades serviu lá no terreiro, no bando, quimbanda, candomblé, magia negra, serviu os orixás, as entidades. Por que que eles, às vezes, têm mais vantagem sobre quem não serviu? Como, por exemplo, eu conheci o lado de lá. Eu ia por causa de quê? Porque a gente passava fome. Ia lá para comer as farofas, as comidas consagradas que eles ofereciam lá, para aliciar, para aprisionar e para declarar que éramos propriedade. Então, meus tios, eles manifestavam dia de sexta-feira, se eu tenho um tio, uma tia, que dia de sexta-feira, se eles passassem uma encruzilhada, eles ficavam possessos, eles manifestavam as entidades. De tão alto seria o nível, depois foram para a igreja. Só que tem um detalhe, essa minha tia serve até hoje, mas o meu tio tem variação. Durante a vida dele, durante muito tempo, ele teve variação. O que significa isso? Uma hora ele estava, outra hora ele não estava. Quando ele não estava, o inimigo usava ele. E aí, o nível, né, que lá eles chamam de mediunidade, seria considerado aqui o nível de intimidade com o Espírito Santo. É mais ou menos isso a forma como o Espírito Santo usaria. Aí o que acontece? Minha avó orou. E um tempo atrás, alguns anos atrás, do lado da minha avó, da minha mãe, todos, eu não vou falar sobre isso hoje, senão vai demandar muito tempo. Todos sabem o dia que vão morrer. Já falei com Deus que eu não quero isso. Todos sabem o dia que vão morrer. E aí, vou falar só da minha, numa outra oportunidade eu falo dos outros. A minha avó, durante muito tempo, a gente ia na casa dela, me chamavam para orar, fazer cultos. Eu sempre fazia cultos e não fazia apelo e tal, fazia que culto, orava e tal. Aí, certa vez, a minha avó, ela recebeu, ela sabia o dia que ela recebeu o pagamento, a aposentadoria dela, recebeu o 13º, na metade do ano, e guardou a metade do dinheiro, falou com a minha tia, guarda esse dinheiro para fevereiro. E todo mundo ficou pensando que fevereiro seria a festa de aniversário dela, porque a gente reunia lá em dezembro e fevereiro por causa do aniversário dela, já com seus 95 anos. E aí, irmãos, o que aconteceu? Chegou dezembro, a gente não foi para a casa dela, que é ideia de criancinha, isso acontecia. Ela tornou a receber pagamento e mandou a minha tia guardar mais uma metade, que era para fevereiro. Aí a minha tia falou assim, mamãe, a senhora nunca guarda dinheiro. E por que a senhora vai guardando? Não, eu estou guardando duas coisas que ela guardou, dinheiro e a metade do terreno dela. Porque a prefeitura de Belo Horizonte deu ela o terreno e a promessa de construir a casa. Só que a prefeitura não cumpriu essa promessa e eu construí a casa para ela. Tudo que ela precisou lá, eu paguei tudo que ela precisou e construí uma casinha linda para ela. Então ela guardou a metade do terreno e disse, ela tem muitos filhos, ela falou, ninguém constrói aqui, porque essa casa, esse terreno aqui, é para o Zezé construir a casa dele, que seria eu. Mas eu nunca quis. Depois autorizei um tio meu construir lá para... Eu nunca quis esse terreno. Aí, irmãos, o que acontece? Ela guardou o dinheiro em dezembro. Nós não fomos para a casa dela porque ela estava internada. E quando chegou fevereiro, ao invés da gente ir para o aniversário dela, a gente foi para o velório dela. E o dinheiro que ela guardou foi a conta de pagar o velório dela. Mas só que essa minha mãe, no dia do velório, uma tia minha, uma das filhas mais velhas, chegou e falou assim, ô Zezé, mamãe foi revelada na igreja e Deus falou para ela que enquanto um dos filhos dela não aceitasse Jesus para a salvação,
Deus não ia recolher ela. E tem a sua mãe, e um outro tio que chama Antônio, Totone, esse chama Totone. Eu me preocupava porque eles ainda não tinham aceitado, então eu contribuí para a morte da minha avó. Porque a última vez que nós fizemos o culto lá, eu nunca tinha feito isso. Mas eu me preocupava com a idade do meu pai, minha mãe já. Eu resolvi, nesse culto, fazer apelo. E os dois aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. A minha mãe e o meu tio Antônio. E aí fechou-se. Todos os filhos dela confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E ela foi recolhida pelo Senhor como uma guerreira, uma mulher que podemos falar sobre ela. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aí, há tempo para todo propósito. Debaixo do céu, Eclesiastes 3 diz, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí entra o versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mas esse tempo, essas determinações, se cumprem em nós, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Quem faz a oração do Pai Nosso, faz essa declaração perante Deus. Seja feita, Pai, a sua vontade, não a minha. Porque a minha vontade é viver o tudo. A minha vontade é viver o melhor. A minha vontade é ter tudo. A minha vontade é ter o melhor. Mas Deus me treina, Deus me capacita, Deus me ensina. Como que Deus me ensina? Talvez permitindo que esse tudo não seja no tempo que eu quero. Esse melhor não seja no tempo que eu quero. Porque isso pode me estragar, espiritualmente falando, ou no nível de intimidade que Deus quer me levar. Porque Deus quer me levar a um nível que nada me separa dele e nada me tira da presença dele. Independente do que acontecer, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu não vou me afastar de Deus, eu não vou trocar a presença por nada. Então, a palavra está dizendo aqui, olha só, tempo de morrer, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, e tempo de derribar e tempo de edificar, tudo no tempo de Deus. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer-se, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes 3. Isso é uma linda mensagem que você pode pregar em todos os contextos, né? Todas as áreas da vida, nós vamos entender que Eclesiastes está falando conosco do tempo, né? Vamos dizer, tempo que Deus está moldando em nós, está forjando em nós o caráter de Cristo. Como eu disse, o tratamento de Deus, ou o agir de Deus em nós e através de nós, e se tivéssemos o poder de liberar uma sentença, nós faríamos um estrago muito grande na terra. Porque quando a palavra fala aqui de primícia do Espírito, quando a novidade de Deus que vem sobre as nossas vidas traz um quebrantamento tão sobrenatural nos nossos corações que nós agora aprendemos a nos compadecermos, a termos compaixão, a não acusarmos, não decretarmos nenhuma sentença, ninguém a condenação. E aí, ele fala assim, olha, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que significa isso? A criatura que está gemendo, a criatura que está sofrendo,
A criatura que está lá fora agora não sabe mais para onde ir, não sabe o que fazer da vida, está em crise, está em desespero, está em crise de ansiedade, está padecendo todo tipo de aflição. Agora espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Quando nós começamos aqui, pensem, se eu vou embora, o Espírito Santo mandou eu ir lá e levar a salvação para aquela senhora. Depois que nós terminamos a confissão e a oração, o apóstolo Jefferson, o nosso líder, né, o coordenador estadual aqui de Minas Gerais, chegou e falou para ela assim: Jussara, seja bem-vinda à sua nova família. Olha só que maravilha. E aí, então quer dizer, a ardente expectação da criatura. A criatura está gemendo e esperando em nós, esperando o nosso mover, a nossa ação. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Nós somos chamados para sermos resgatadores. Que missão importante e que responsabilidade que nos foi incumbida. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Tem muita gente esperando ser resgatado por Tem muita gente esperando ser resgatado por você. Tem muita gente esperando o estender das nossas mãos. Tem muita gente esperando ouvir uma palavra direcionada a ela, uma palavra de Deus, uma palavra da parte de Deus, uma palavra liberada, uma palavra que leva ela a ter a esperança, a crer no sobrenatural de Deus, e mais do que isso, como lemos em Eclesiastes 3, no tempo de Deus. Qual que é o nosso dever hoje, então? Buscar que Deus faça uma promessa, libere uma palavra direcionada a nós, a nossa família, para que nós possamos ter garantias em Deus de que nós faremos muito mais do que já fizemos, que o reino de Deus... Tira aí, tá me atrapalhando. Meu neto tá me filmando aqui, irmãos, em outra parte. Aí pode deixar. Que nós, que somos responsáveis por propagar o evangelho, levar as boas novas, a notícia de salvação aos que estão perdidos, ou mostrar o caminho da excelência em Cristo Jesus, levar as pessoas quererem ser como nós, ou cheias do Espírito Santo. A criatura espera ver isso de nós como filhos de Deus. Por quê? A criação ficou sujeita à vaidade. Como assim, pastor? A criação está sujeita à vaidade? É o que o mundo ensina. Essa vaidade, não vou dizer assim, a pessoa, eu quero meu cabelo, eu quero a roupa. Não é isso. A vaidade significa, olha, eu quero cumprir à risca os princípios que o mundo tem estabelecido, as tradições dos nossos pais ou nossos antepassados. Por isso que a palavra fala que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Entendam? A criação está se submetendo a coisas que não é de Deus, e não é por sua vontade, mas porque foram doutrinadas desta forma. A influência que veio sobre elas não era a influência verdadeira que os evangelhos nos ensinam. Por isso, Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor e Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor enviou-me a restaurar os contritos de coração. O Senhor enviou-me a dar liberdade aos cativos, dar abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a submeteu, por causa daquele que a sujeitou a isso. O versículo 21 fala assim: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o que se cumpre em mim, há de cumprir
na vida de todos nós, há de se cumprir em nossas vidas, e mais do que isso, na vida daqueles que Deus vão colocar no nosso caminho, na vida daquele que Deus colocou na nossa direção, e Deus nos levantou para sermos, olha, eu querendo ou não, mas o dia que eu disse, Deus, eis-me aqui, o inferno se levantou contra a minha vida. Inclusive dentro da minha casa, irmãos. O dia que eu aceitei Jesus, a minha própria família se levantou contra mim. Né? Por quê? Olha só como que funciona as coisas no reino das trevas. Toda vez que você pratica um ato que vai prejudicar o inferno, a notícia chega lá. E você, a pessoa levantou a mão, confessou Jesus como a mulher fez hoje lá. Nós estávamos na batalha espiritual, na guerra espiritual, orando, né, para o lugar, porque lá, a Lagoa da Pampulha, ela tem um portal enorme, uma imagem da Iemanjá, né, que é o principado que rege aquelas regiões. Aí, nós, então, fizemos, né, a varredura espiritual sobre o local e etc e tal, amarrando, aniquilando forças contrárias. E a senhora estava ali, observa. Mas havia impedimentos. Eu percebi a necessidade dela, no olhar dela, no coração, no comportamento. Então, quer dizer, nós aniquilamos a força daquela entidade ali, nós liberamos o ambiente, porque lá é um ambiente que é o seguinte, se promovem vários tipos de festas ali. Então, nem sempre a invocação do Espírito Santo é adoração a Deus, acontecem outras coisas. Então, o ambiente não está propício, mas a palavra do Senhor diz que todo lugar que nós pisarmos a planta dos nossos pés, a palavra diz que se torna terra santa, onde nós tocarmos e tudo que tocarmos, abençoado será. Então, agora, tudo o que acontece, olha, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A liberdade, a glória de Deus que se manifesta em mim e em você e através de você. O versículo 22 diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme, sem saber para onde correr ou para onde ir, ou buscar o reforço, buscar recurso. Mas, olha só, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo. Pensa bem, se para nós não é fácil, se para nós tem o peso espiritual. Por isso é que eu falo sempre, todo que são chamados, que tiveram encontro com Jesus, Jesus o faz um sacerdote. E o sacerdote que não tem uma guerra no seu território, ele tem que preparar uma guerra. Leva o telefone para sua avó. A gente pregar com o neto do lado é muito difícil. Aí, todo sacerdote que não tem uma batalha do seu território, ele tem que começar uma. Porque ele não sabe que hora o vento vem. Então, nós somos prender os ventos, as tempestades, os vendavais, os furacões, as coisas que acontecem. A nossa igreja lá em Moçambique, o telhado foi destruído por causa de muita chuva. Mas depois que nós construímos lá, vieram cinco lá chama ciclone. Vieram 5. E todas as vezes que vinha, passava na região e devastava. A pastora falou isso comigo, a pastora Joana. Só que depois que nós construímos lá, ela sempre, quando tem aviso de ciclone, ela manda para mim. Eu falo assim, vamos estender as mãos na direção que ele vem. Ela me fala a direção e eu mais ou menos sei a direção que está Moçambique, então estendo as minhas mãos e declaro. Quantas e quantas vezes, às vezes anuncia que tempestade aqui, e ela vem com fúria, eu saio na janela, eu saio na varanda, estendo as mãos e repreendo. Aí, o que acontece? Olha só, e não só a criatura, mas nós que temos as primícias do Espírito Santo também gememos, nós mesmos.
esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que significa isso, irmãos? Significa que eu, o corpo, a carne, eu tenho que me render a Jesus. A palavra diz que o que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. O que semeia na carne vai colher o que não presta. Mas nós agora somos chamados para semearmos no Espírito. E quem semeia no Espírito vai colher a glória de Deus e a vida eterna. Olha, aqui, o versículo 24, olha que conclusão maravilhosa. Porque em esperança somos salvos. Somos salvos em esperança. Pela fé. Porque se eu tivesse certeza, convicção da minha salvação, o que eu ia fazer? Me prostrar num canto, como o profeta Elias fez. Não é? Pedir para mim a morte, Deus, eu sou salvo mesmo. Me leva para o céu. O que eu vou ficar fazendo aqui, diante ou em uma terra corrupta, correndo o risco de me corromper e me perder? Aí Jesus fala, né?